Fala, gente, tudo bom? Então, hoje a gente preparou um conteúdo do roteiro 3 da apostila do estudo aprofundado da doutrina espírita. E lendo a apostila, nós buscamos aqui nos aprofundar no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que é da onde são tirados vários fragmentos para fazer o estudo daquele roteiro. E nós entendemos que nesse estudo paralelo a gente vai então se aprofundar no capítulo 24, que é muito rico, né? É o sermão profético, onde nos é apresentado diversos elementos na forma de símbolos que eventualmente nos dão condições de compreender esse momento em que estamos vivendo no planeta. E o sermão profético começa dizendo assim, tendo Jesus saído do templo, estava partindo quando se aproximava dele os seus discípulos para lhes mostrar as edificações do templo. Então eles estavam admirados, né? Vamos lá, era um grupo de pescadores, era uma coisa absurda, né? Seria hoje como alguém do interior chegar a São Paulo e ver aqueles prédios enormes. Então a pessoa fica assim até assustada com a capacidade e a engenhosidade humana. E aí segue, em resposta lhes disse, não vedes tudo isso? Amém vos digo, que não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, dentro dessa fala, o Cristo está indo muito além da literalidade do templo que é destruído. Ele está falando da ação do tempo a que a matéria está sujeita, que por nós é visto muitas vezes como eventos catastróficos, como destruição, mas que um espírito do calibre do Cristo já compreende como um movimento natural de transformação. O que a ciência posteriormente iria dizer, por intermédio de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. E seria novamente reafirmado no Livro dos Espíritos, na questão 728, onde os Espíritos nos responderão, falando acerca da lei de destruição, dirão assim, o que chamais de destruição não passa de transformação, que tem por fim a renovação, a melhoria dos seres vivos. Olha só como a ciência e o espiritismo comungam de forma muito harmônica. E o Cristo, quando ele narra essa queda do templo, ele é muito mais amplo. Porque lá no finalzinho, lá no versículo 29 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele vai ser um pouco mais literal com relação a isso aí. Ele vai dizer assim, logo depois desses dias da provação, o sol escurecerá e a lua não dará seu brilho. Narrando então a destruição do próprio sistema solar, que foi construído também pelo Cristo e que tem data de validade. Então o planeta, o sistema solar, assim como o universo todo, ele comunga dessa perene transformação que nós, equivocadamente, por conta da nossa limitação, ainda interpretamos como catástrofes, ainda interpretamos como destruição, né? E não deixa de ser. Do ponto de vista em que nós estamos, não deixa de ser. Mas um espírito mais elevado consegue ver além. E é disso que o Cristo então vai falando nesse início. E aí ele segue dizendo assim, pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em todos os lugares. Todas essas coisas são o começo das dores do parto. E aqui, mais uma vez, temos um banho de simbologia que o Cristo está oferecendo aos seus apóstolos e também a nós, por consequência, porque a gente vai começar falando da simbologia da fome, que de forma bem literal é aquele movimento para se alimentar no intuito de não
morrer o corpo. Então você pega alguém que está passando pela situação da privação da alimentação, mas não é a fome de algumas horas. Para a gente entender essa simbologia, a gente tem que exagerar. É a fome que ameaça a conservação da unidade física, do corpo material. E uma pessoa submetida a esse tipo de fome, ao observar alguém, outro semelhante, que tem em suas mãos a alimentação, fará de tudo para tomar-lhe esse alimento, porque disso depende a sua vida. Então é nesse nível de fome, é um nível extremo, e nós estamos aqui exagerando, com o objetivo de compreender a simbologia que o Cristo nos oferece aqui. Porque, de maneira simbológica, essa escassez, essa fome, nos conduz para os nossos vazios íntimos, para os nossos desertos, para a nossa escassez moral. O Cristo não fala de alimento, quando ele fala de alimento, não é comida. O alimento dele é outro, né? Fica fácil a gente entender o alimento do Cristo lá quando ele encontra a samaritana do poço e oferece a água que não descedenta, ou seja, a água que você não sente mais sede. É esse alimento, é esse tipo de comida que o Cristo oferece. E nesse sentido simbológico da fome, nós temos aí o elemento do niilismo. A crença no nada. Deus não existe, então nada. O importante é o quê? É gozar hoje. É o mundo da satisfação por si só, que vai criando uma grande lacuna na humanidade. Essa carência de Deus abre esse grande vazio e é essa fome, que leva ao desespero, falta de esperança. Eu não espero mais nada. Por quê? Porque tudo é hoje, tudo é hoje, tudo é agora. Se eu não satisfaço agora, não me interessa mais. Caim e Abel são simbologias mais antigas para falar dessa fome. Porque Caim, nós vamos ter ali a imagem de Caim com seu sacrifício que não é aceito, enquanto o de Abel é. E o sacrifício de Caim, e sacrifício também tem muita simbologia, porque a ideia de sacrifício é tudo o que eu faço. Mas se o que eu faço não é aceito, então alguma coisa eu não estou fazendo certo. Nessa simbologia está dizendo isso. Então aquilo que eu estou tentando fazer não está certo. E dentro dessa linha, o que eu faço de maneira equivocada não é aceito por Deus. Então tem fome já aí. Já tem fome. Né? E o caminho da sublimação, que é o caminho proposto para cada um de nós, é o do descobrimento do que eu estou fazendo de maneira equivocada, para que eu comece a oferecer o meu sacrifício de maneira correta, de forma que seja aceito por Deus. Esse Deus que não aceita o sacrifício, na verdade, ele está muito mais para a nossa própria consciência. Ele está nos oferecendo a ideia dos nossos conflitos existenciais. Aquilo que eu sei que eu deveria fazer e não faço, ou aquilo que eu sei que eu não deveria fazer, mas ainda assim continuo fazendo. É o sacrifício que não é aceito por Deus. Deus, as leis que estão na consciência, a própria consciência que nos julga. Aliás, é o dito popular, né? O pior juiz sou eu mesmo. E se por um lado nós temos a proposta da sublimação, do soerguimento, do progresso, da evolução, no intuito de descobrir o que está errado e corrigir para que o sacrifício seja aceito, essa seria narrada pelo Cristo como a porta estreita, porque é mais difícil, porque sugere um grande esforço, um grande empenho, um grande compromisso com essa proposta.
É a proposta que o Cristo ofereceu. Por outro lado, eu tenho a porta larga. E na porta larga, eu vou tomar pela força aquilo que o outro tem. E qual a diferença entre Caim e Abel? É a paz. Se Abel vive em paz porque o seu sacrifício é aceito, seu dizer é sim, sim, não, não, conforme nos sugere o Cristo, eu sei o que eu devo fazer e faço, eu sei o que eu não devo fazer e não faço. E em Caim, isso não está funcionando. Tem alguma coisa que Caim sabe que deve fazer e não faz. Ou que ele sabe que não deve fazer e faz. Portanto, o sacrifício não é aceito. E a partir daí o que acontece? A pedrada. Que também se apresenta dentro desse grande simbologismo como a revolta a Deus, mesmo quando eu acredito no niilismo. Mesmo quando eu não acredito em nada, mas a lei divina está escrita na minha consciência. Então não dá para fugir desse juiz. Ainda que eu diga com todas as forças do meu pulmão que isso não acontece. Então é uma revolta contra essa consciência que continua a apontar em mim aquilo que eu sei que eu deveria fazer e não faço, ou que eu sei que eu não deveria fazer e faço. E aí, nós vamos recorrer ao Fonte Viva no capítulo 44, porque o Fonte Viva ele vai nos apresentar uma narrativa a respeito dessa conduta de Caim e Abel, que o Cristo já nos narrou assim: pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, a gente acabou de falar da fome, e terremotos, porque aí nessa ideia de nação contra nação, nessa ideia de reino contra reino, e na ideia do terremoto nós temos aí 3 simbolismos bastante interessantes que eles reforçam um ao outro. Porque quando Cristo fala da nação, o Cristo não podia falar de planeta. Primeiro porque planeta era um conceito desconhecido ao tempo do Cristo. O Cristo sabia. Cristo construiu não só o planeta, como o sistema solar. Mas como é que ele vai anunciar a ideia de planeta para aqueles que estão seguindo e querem entender? Então ele usa da simbologia. A nação, um grande volume de pessoas reunidas sobre uma bandeira, eles entendem. A reino, as paredes que preservam um grupo étnico, eles entendem. Terremoto, a terra treme. Terra, como mundo. Como é que era a interpretação de mundo ao tempo do Cristo? Bom, mundo era tudo aquilo que uma pessoa conhecia. Quando ele falava assim, mundo, ao mundo para um pescador poderia ser a sua vila. Porque o desconhecido já não era mais mundo. Então ele abrange aqui 3 conjuntos para que todos aqueles que estavam ali conseguissem compreender a ideia de planeta. Uma ideia que não é articulada, mas de forma simbólica é compreendida por cada um daqueles que estavam ali. Então, o conceito que o Cristo nos apresenta é de planeta. Hoje a gente olha e consegue compreender nesses 3 símbolos, o da nação, o do reino e o do terremoto, que o Cristo se esforçou para que eles entendessem que esse era um movimento de grandes proporções. E aí a gente vem finalmente para o capítulo 44, que Emmanuel intitula de Tenhamos Fé, né? E que vai começar assim, ó: sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, opa, começou a falar e a linkar as ideias, até a construção do reino divino no planeta, quantos o acompanhassem, quantos se propusessem a seguir nós aqui, ó, a nossa proposta é seguir ao Cristo, então fala de nós. Quantos o acompanhassem,
viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Então, lembra do conflito de Caim e Abel? Essa simbologia grande que nos acompanha até os dias de hoje. Então, aquele que se propõe a trabalhar os ideais, verdadeiramente trabalhar os ideais do Cristo, eles terão um número muito maior de Caíns, dessas pessoas com fome tentando roubar-lhe esse alimento, que é a conquista íntima. Daí o Cristo chamar de tesouro que a traça não rói, e o ladrão não rouba, mas o ladrão não sabe que não rouba e vai tentar roubar. Por isso que não temos lugar. Todos nós que pretendemos seguir verdadeiramente o Cristo, não teremos lugar no planeta. Estaremos sendo constantemente alvos dos Caíns do mundo, dos esfomeados e da multidão, porque a maior parcela do planeta é composto assim. Efetivamente, o cristão leal em toda parte raramente recebe o respeito que lhe é devido. Vai receber outros elementos. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Então, penso eu que ao narrar isso, todos nós iremos entender esse posicionamento de Emmanuel. E Emmanuel, ele passa falando, citando diversos exemplos de como isso ocorre, que são desnecessários para nós, porque nós que vivemos o cristianismo, que buscamos viver dentro das nossas possibilidades, já entendemos. Já entendemos que a gente não participa mais dos velhos grupos de amigos, de outrora, do tempo em que nós vivíamos pela satisfação do mundo, desvinculados dos ideais do Cristo, porque ao nos vincularmos a esses ideais, muita coisa começa a perder o sentido. Muita coisa começa a não fazer mais diferença na nossa vida, e a gente começa a mudar de grupos, e esses grupos são cada vez menores. Assim como os grupos do Evangelho. A gente tinha a multidão no monte que narrava ali cerca de 5.000, e o grupo dos apóstolos era apenas de 12, o dos discípulos de 50. Então quem quer escutar de verdade o que o Cristo quer dizer, o discípulo, 50. Mas quem quer escutar e aplicar, produzir, comprar aquele valor e colocar aquilo na sua vida, só 12. É quem já conseguiu efetivamente produzir isso, só um. Só um até hoje no planeta. Perceberam como, à medida que a gente se aproxima do ideal do Cristo, a vida se torna cada vez mais solitária? E Emmanuel conclui esse capítulo 44 dizendo assim, continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Então, dentro de tudo isso que a gente acabou de analisar, o Cristo, ao mencionar o versículo 7 do capítulo 24 de Mateus, ele está nos narrando um movimento mais expressivo no planeta. Por quê? Porque ele já não narra mais esse movimento onde o indivíduo não se harmoniza com o grande conjunto. Ele narra um movimento de nação contra nação.
E é claro que aquela nação do Cristo é a nação que permanece, como Emmanuel sugere, que continua trabalhando com duplicado fervor. Enquanto a outra nação de Caíns virá em busca de roubar desses que já construíram sua paz, essa paz, de forma sem sucesso. Então, nós compreendemos que os ideais do Cristo foram, então, nesse momento de aparente destruição, mas que por essa outra ótica deixa ver uma mudança mais profunda na humanidade. Então nós já temos uma multidão disposta à compra desses ideais do Cristo. Nós já temos um reino. E o terremoto que abala a crosta do planeta, esse terremoto já não é mais um pequeno tremor individual. São tremores de grande volume, de grande soma. Daí obras como Evolução para o Terceiro Milênio, daí obras como Transição Planetária. Essas obras, elas explicitam o que o Cristo fala aqui de forma muito simbólica. É o momento em que vivemos. E aí, a gente fechou, né? São o começo das dores do parto. Começo das dores do parto. É necessário a dor para que nasça o novo homem. É disso que se trata. É o nascimento do novo homem. É a consolidação desse movimento. Então não é uma profecia apocalíptica, muito pelo contrário. Assim como Adão e Eva, que são símbolos de uma outra transição, Adão e Eva que vão até a árvore do conhecimento do bem e do mal e comem do seu fruto e deixam o paraíso tendo que viver a partir do seu próprio trabalho, do seu próprio esforço. Nossa, que castigo! Não, outra transição. O deixar o reino animal, aonde o paraíso é a condução, Cristo conduzindo instintivamente aqueles animais que ainda não têm capacidade de conhecer o bem e o mal, portanto não tem escolha, não tem livre-arbítrio. Esse é o paraíso. Então eu como da fruta do conhecimento do bem e do mal e eu passo a ter escolha. E a partir daí, se eu tenho escolha, eu tenho que trabalhar. É a partir daí que a lei de justiça me abraça e começa a atuar em mim. A lei de justiça está ali, mas ela não é necessária para o animal. Não é necessária por quê? Porque ele não tem escolha. Então, é o crescimento. É o movimento. Aonde saímos do reino mineral, ingressamos no vegetal. Saímos do reino vegetal, ingressamos no reino animal. Saímos do reino animal, ingressamos no reino hominal, uma conquista, não um castigo. E o que o Cristo narra aqui é outra mudança. E as dores do parto, que para nós são literalmente renascimento, são muito literais. Não são nem de longe simbológicas, são muito literais. É o renascer a nível de o quê? De reino, a nível de nação, a nível de planeta. A gente esperava ir além, porque tem mais coisas para a gente observar, mas a gente imaginou que ficou muito longo. E vamos ver, de repente a gente se envereda em um próximo vídeo, porque tem muita coisa bacana aí pela frente.
e expande um pouco mais. Mas se isso não acontecer, fica o convite para que cada um de nós abra o Evangelho de Mateus no capítulo 24 e se aprofunde nessa maravilha que é o sermão profético do Cristo aos seus apóstolos. Muita paz a todos nós, que assim seja.